Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. E esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? E o homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia por aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Bem, meus irmãos, hoje Jesus expulsa uma legião de demônios de um homem. Legião era o nome dado a um exército romano muito numeroso na época. Exército esse que, em seu ápice, conseguiu chegar a 5.000 homens, 5.000 soldados. Mas no geral, tinha cerca de 3.000. 3.000 soldados. E essa legião de demônios que possuíram esse homem, chamavam de legião porque haviam muitos. Haviam muitos demônios. E quando Jesus os expulsou de dentro do corpo daquele homem, eles possuíram cerca de 2.000 porcos. Cerca de 2.000 demônios, atormentando uma só alma. Então, imaginem que trágico, que alma, que estado de alma que aquele homem se encontrava, para que 2.000 demônios
o possuíssem. Imagine o estado de alma e o estado de espírito que aquele homem se encontrava. Como ele chegou àquele ponto? Quantos e quantos pecados mortais aquela alma não carregava? E é isso que o pecado faz com as nossas almas. Quando nós pecamos, nós dizemos não a Deus. E nós o expulsamos de nós. Nós falamos, não, saia daqui. Não quero ver você. Quando pecamos de forma grave, quando pecamos mortalmente, nós mesmos expulsamos Deus. E como por consequência, expulsando Deus, quem virá? Jesus, hoje, ele se mostra como Senhor. Ele é o Senhor, como diz aqui no Salmo. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Jesus hoje é Senhor. Ele se mostra como Senhor, como Deus. E nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus em perfeita liberdade, ou servimos a Satanás, escravo dele próprio, escravo dos seus pecados. Quando deixamos Deus de lado para pecar com os nossos caprichos humanos, com essas nossas paixões errôneas, quando nós deixamos Deus de lado, nós morremos. O pecado nos faz ficar como este homem, saindo de um cemitério, morando entre os túmulos, no meio dos mortos, vivendo entre o meio dos mortos. Porém, Jesus vem nos salvar, vem nos tirar de lá. Imagine a gratidão que esse homem não ficou quando foi curado, quando teve seus pecados perdoados por Jesus. Imagine a gratidão que esse homem teve. Nós, por muitas vezes, somos perdoados e tratamos com ingratidão esse mesmo Deus que nos cura, que nos ajuda. Muitas vezes somos ingratos. Somos filhos ingratos com esse homem, com esse Deus, com esse Jesus. Porque muitas vezes não deixamos essa atitude de ficar reclamando de tudo, de não aceitar as vontades de Deus em nossas vidas. Muitas vezes queremos ser maiores do que Deus. Queremos ter a razão. Eu não mereço este sofrimento. Eu não merecia isso, porque Deus faz isto comigo. Se você não merecesse, não estaria acontecendo, meu filho. Não estaria acontecendo, meu irmão. Se nós não merecêssemos os castigos de Deus, nenhum de nós sofreria. Mas todos nós temos um passado pecaminoso. Todos nós aqui já pecamos alguma vez na vida. Por mais leve que seja o pecado, nós já pecamos. Nós já dissemos não a Deus. Nós
Nós já o expulsamos, falamos, jogamos para longe. Assim como esse próprio demônio do Evangelho, que essa legião de demônios fala aqui no Evangelho, nós temos essa mesma atitude que esses demônios. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus que não me atormentes. Muitas vezes temos essa mesma atitude. E Jesus nos repreende. Espírito impuro, sai deste homem. Jesus nos repreende, nos fala: meu filho, não é assim que se faz. Assim você irá se perder. Eu estou aqui tentando te ajudar e você não quer a minha ajuda? Claro, os demônios aqui já estavam todos perdidos. Nenhum demônio que está no inferno tem salvação. Mas nós ainda podemos nos redimir, enquanto ainda tivermos com vida. Livre-nos, Deus, de morrer em pecado mortal, em inimizade com Deus. Livre-nos, Deus, neste dia. Livre-nos, Deus, do pecado mortal que mata a nossa alma. Então mudemos a nossa atitude. Deixemos de reclamar. Vamos à missa. Ai, mas eu não gosto do padre. Eu não gosto do bispo. Quem fundou a igreja? Foi o padre? Foi o bispo? Foi o papa? Não. Foi Jesus que fundou a igreja. Não me importo se o padre peca, se o padre está errado. Eu me importo com o Cristo que está no altar. Não nos importemos com os males que são feitos. Não devemos nos importar com o pecado do bispo, com o pecado do padre, com o pecado do papa. Quem somos nós para julgarmos estes homens, sucessores dos apóstolos? Quem somos nós para julgarmos? Muitas vezes esses mesmos homens que ouvem as nossas confissões conhecem muito bem nossos pecados. Quem somos nós para julgarmos o pecado de um bispo, de um padre, de um papa? Quem somos nós? Não somos nada. Devemos ir à igreja não pelo padre, não pelo bispo, não pelo papa. Devemos ir à missa pelo Cristo. Porque Jesus, que está lá no sacrário, te esperando que você vá lá, visite ele pelo menos uma vez por semana. Ele está lá te esperando. Meu filho, venha. Venha, meu filho, eu te espero aqui. Todas as vezes que entramos na igreja, fazemos a genuflexão, nos curvamos ou fazemos o sinal da cruz. Nós fazemos isto como honra àquele homem que ali está, aquele corpo e sangue que se encontra presente ali. Então, deixemos de lado esses nossos pensamentos mesquinhos, esse nosso jeito rebelde de querer tudo do nosso jeito. Pois quem somos nós para ditar o que Deus sabe, o que não quer, para ditar o que Deus quer ou não quer? Se Deus quer assim, então pronto. Fecha o bico, para de reclamar. Deus quis assim, então, Senhor, aceitarei, por amor a vós. Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade.
Aceitemos a vontade de Deus, nos façamos pequenos diante de Deus, porque não somos nada além de pequenos diante dele. Se não fosse a vontade de Deus, nós não existiríamos. Deus nos criou por amor, para compartilhar com nós a sua graça, a sua glória. E você quer ditar o que Deus quer ou não quer? Então deixemos de lado esse nosso egoísmo, esse nosso egozinho frágil. Deixemos de lado essas atitudes mesquinhas. Aceitemos a vontade de Deus, de bom grado. Vamos lá, busquemos a confissão. Tamanhas graças são obtidas na confissão. Nos confessemos pelo menos uma vez por mês, vamos lá, nos confessemos. Recebamos o perdão dos nossos pecados, para que no fim não acabemos como este homem, pobre homem. Qual o estado de espírito que ele chegou para que 2000 demônios o possuíssem? Quantos pecados ele cometeu? Quantas vezes ele disse não a Deus? Ele próprio, nós mesmos, buscamos a nossa condenação quando pecamos. Nós mesmos abrimos a porta do cemitério e nos deitamos junto dos mortos. Nós mesmos fazemos isto. Não é Deus que fala, vá lá e vá para o inferno. Porque eu quero que você vá para o inferno. Deus não faz isso. Você próprio diz a Deus, não Deus, eu não quero ir para o céu. Eu não quero estar junto de você. Eu o odeio, eu quero estar no inferno. É melhor estar no inferno do que estar junto de você. É isso que acontece quando pecamos. Quando pecamos mortalmente. Nós odiamos Deus quando estamos em pecado mortal. Então, busquemos a confissão. A quaresma está chegando. Tempo de conversão. Tempo de nos confessarmos. De obtermos o perdão de Deus, de obtermos a conversão. Tempo de sermos mais santos, de fazermos penitência. É época de contemplarmos o que o Filho de Deus, que Jesus fez por nós na cruz. É época de nos fazermos como Ele, de parecermos mais com Jesus, com Cristo. Então busquemos a confissão, busquemos o confessionário, pois pode ser que no futuro queiramos nos confessar, mas não haverão padres. Aproveitemos enquanto ainda é tempo. Queira Deus que não sejamos privados da confissão e do Santíssimo Sacramento, a Santíssima Eucaristia. Queira Deus que não nos privemos disso, da Eucaristia e da confissão. Mas aproveitemos enquanto ainda há tempo. Não sabemos o dia de amanhã. Podemos morrer hoje. Amanhã, a qualquer momento, podemos morrer. E aí? Se morrermos sem nos confessar? Se morrermos em inimizade com Deus? O que será das nossas almas? Que grande desgraça passará a eternidade odiando Deus. Deixar de contemplar a sua face, a sua belíssima face, para contemplar
o horror da face dos demônios. Que grande tormento! Então, peçamos a Deus a graça da conversão nessa quaresma. Façamos alguma penitência? Alguma penitência? Não precisa ser algo que você não consiga fazer, mas busquemos fazer alguma coisa. Renunciemos a algo. Eu vou mexer no celular por menos horas. Eu vou deixar de tomar café nessa quaresma. Não tomarei café durante toda a quaresma. Não vou comer carne na quaresma. Irei fazer exercícios físicos na quaresma. Façamos algo para nos tirar deste conforto, para nos lembrar que este mundo é doloroso, é temporário, e nos fazer lembrar do céu. Nos fazer ter mais esperança de sermos salvos. Busquemos a Deus, busquemos a confissão, peçamos a Ele a graça da verdadeira conversão. Quantos não vão à missa só por ir? Então, peçamos a Deus esta graça. Mesmo que agora você pense, não, mas eu estou convertido, eu sou um bom católico. Peça a Deus. Peça com vontade, peça, sempre peça a Deus. A graça da conversão, a graça de ter mais fé. Pois é só nos fazendo pequenos, aceitando os nossos pecados, aceitando os nossos defeitos diante de Deus. Somente assim Deus nos ajuda. Somente sendo pequenos diante dele. Assim como diz aqui na primeira leitura, assim como Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões. Nos façamos pequenos assim como eles, nos façamos pequenos assim como Maria se fez pequena diante de Deus. Sejamos cada dia mais busquemos mais a Deus, amemos mais a Cristo, a Deus. Que todo dia acordemos com uma santidade cada vez maior, que cada vez se multiplique ainda mais. Sejamos um dia grandes santos, sejamos luz para este mundo de trevas, junto de Jesus. Sejamos luz para este mundo, assim como Cristo foi. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.